E quero já aproveitar para perguntar uma coisa. De quem está aqui? Vocês conseguiram identificar se vocês têm traumas emocionais de acúmulo ou de impacto? Quem aí conseguiu identificar que coisas fortes aconteceram na sua vida e que provavelmente vocês tiveram mais traumas de impacto? Escrevam aí, traumas de impacto. E quem sentiu que teve mais traumas emocionais de acúmulo, escreva trauma emocional de acúmulo para mim. Eu expliquei também que o de impacto significa que foi algo muito intenso que aconteceu num espaço em que eu me senti totalmente desprotegido, eu senti que eu tinha passado por uma situação que eu não tinha saída, eu senti que aconteceu uma coisa que eu não estava à espera. Isso é um trauma de impacto. E expliquei que o trauma de acúmulo, como a Lourdes Félix está aqui falando, o trauma de acúmulo é quando eu passo por uma situação diversas vezes. E aí eu vou trazer aqui para vocês um bônusinho, tá? Porque esses traumas emocionais, eles já dizem para a gente se o paciente está com maior propensão depressivo ou de ansiedade. Porque o trauma de acúmulo, provavelmente, esse paciente já tentou lutar contra. Então, as características dele vai estar mais relacionado a estado depressivo, porque ele vai estar entrando no modo de casulo. O que é um modo de casulo, Gi? O modo de casulo é o momento em que o paciente está tão ferido por tantas situações que ele já passou e que ele já sobreviveu, que ele simplesmente não consegue reagir. Então, ele vai entrar no modo de fechamento. Eu sempre trago o exemplo, e eu acho que é o melhor exemplo que eu posso trazer, que é como se fosse um animal ferido. No momento que um animal está ferido, ele não vai querer comer, ele não vai dormir direito, ele vai se resguardar, ele vai ficar escondido, ele vai deixar de cuidar da sua higiene, ele vai deixar de fazer várias coisas. Por quê? Porque ele está com um processo de casulo. Já o paciente com ansiedade, a forma dele agir será totalmente diferente. Porque um paciente com ansiedade, ele vai precisar lutar ainda contra aquilo que está acontecendo. Por isso, a propensão maior é de um trauma de impacto. Aí o Luiz colocou aqui, tive um trauma intenso, a filha dele nasceu, deixa eu só ler aqui devagarzinho. Quando a minha filha nasceu sem vida em Inglaterra, estive com ela ao colo e saber que está em vida matou-me nesse dia. Luto todos os dias para esquecer isso. Ó. O caso do seu caso, Luiz, é um caso de um trauma de impacto, de sobrevivência, que gera para você também outros escudos mistos e que trazem para você essas outras percepções de trauma, mais relacionado à perda também. Então, a gente tem aqui uma pessoa que, nesse exato momento, está com um trauma que é de impacto, porque é algo extremamente doído em meus sentimentos por você, tá bom? É um trauma de impacto, mas ao mesmo tempo que gerou consequências acumulativas. O que são essas consequências? Se vocês forem ver, todos os dias ele luta para esquecer isso. Então, todos os dias, a percepção do trauma dele aumenta. Porque vai entrar processo de culpa, vai entrar processo de insegurança, vai entrar processo de dor, vai entrar processo de sentimento de perda, vai entrar vários processos acontecendo ao mesmo tempo. Então, é isso que nós precisamos olhar. Quando nós estamos trabalhando com um paciente, nós precisamos conseguir olhar aquele paciente e entender qual é o melhor caminho para ele. No caso de pensar em tudo isso que aconteceu com o Luiz, o que a gente precisa entender? Que isso afetou fisicamente. Ele pode ter desenvolvido problemas relacionados a isso. Ele pode ter desenvolvido problemas físicos em relação à situação que ele passou, de acordo com a relação da percepção dele. Então, foi por isso que na porta número 2 eu falei da percepção do trauma, que é uma coisa que o Dr. Gerard Hammer, ele fala muito sobre isso, sobre essa percepção do trauma, sobre o momento em que eu sinto em que aquilo está impactando a minha vida através da percepção do paciente. E ele traz para a gente essa informação de que cada paciente pode desenvolver um tipo de cancro, porque ele estava falando exclusivamente de cancro, de acordo com a percepção que passou. No nosso caso, qual é a percepção que ele passou? Né? A percepção que ele passou não originou um processo de cancro, mas originou outros sintomas físicos, porque o Dr. Gerard, ele fala que no cérebro da gente,
a gente tem vários pontos e mapeamentos de memórias que ficam ali para serem acionados. E de acordo com esse ponto, vai afetar o folheto embrionário também do paciente. Então, isso foi um pouco do que ele trouxe. Depois disso, nós também falamos sobre as âncoras de imagem. E o que são âncoras de imagem? É aquilo tudo que faz eu lembrar como uma espécie de um flash, algo que aconteceu na minha história. É aquilo que faz com que todas as vezes que eu passe por uma situação semelhante, aconteça algo na minha história. Vamos lembrar daquela pessoa que eu disse que estava limpando a casa e que recebeu um telefonema de que algo tinha acontecido? Então vamos pensar nessa situação. Naquele momento, ela não sabia o que se passava. O cérebro dela não teve tempo de processar diante a dimensão dos fatos o que estava acontecendo de errado. O meu cérebro está percebendo tudo em tempo real. Então, se acontece nesse momento algo ruim, ele não consegue identificar se veio do cheiro, se veio do paladar, se veio da mente, porque ele tem que guardar aquela informação. Então, ele guarda tudo, todas as informações que ele tem ali à disposição dele. É como se você fosse fazer uma viagem, tem que fazer uma viagem correndo. O que você faz? Você pega o máximo de coisas possíveis, coloca na mala para você sair de viagem. Você não olhou direito se era essencial ou se não era essencial. Você não olhou direito se você precisava levar tudo aquilo ou se você precisava levar mais coisas. Você guardou o máximo de coisas possíveis e foi fazer a viagem. O cérebro precisa fazer isso também. Ele guarda aquela informação, ele faz uma nanofotografia de tudo que aconteceu. Então, naquele momento, aquela senhora limpando a casa, que eu dei o nome de Sofia, a Sofia limpando a casa, ela simplesmente passa por uma situação em que o cérebro dela guarda tudo que está acontecendo. E quando ele guardou tudo que estava acontecendo, ele guardou essa memória de alerta. Então, basta a Sofia, talvez, pegar na vassoura no dia seguinte, e se a textura da vassoura foi guardada pelo cérebro dela, ela vai recordar daquilo que aconteceu. Como uma canção. Quando começa a tocar, você lembra do que você viveu naquela altura. Então, tudo que acontece no nosso cérebro, ele é uma espécie de um baú, que quando a gente abre uma informação, ela dispara e abre de uma forma muito direta e muito rápida para a gente. Para quê? Para trazer essa lembrança e afastar a gente do perigo. Ficou claro aqui para vocês o que é, então, uma âncora de imagem? Aonde que está a âncora de imagem? Cada um de nós temos pequenas situações que nós ficamos lembrando daquela situação. Então, às vezes, basta a gente passar por uma situação semelhante e a gente entra novamente naquele conflito. No caso da ansiedade, é o que faz o seu paciente entrar em crise de ansiedade ou crise depressiva. É aquela lembrança de algo que aconteceu. Vocês já ouviram dizer, provavelmente, que uma pessoa com ansiedade tem medo relacionado ao futuro. Uma pessoa com depressão tem autoculpa em relação ao passado. Não é bem assim, você vai aprender isso durante essas aulas. Mas se a gente fosse pensar esse aceleração em relação ao futuro, né? Esse medo é medo de que as coisas se voltem a repetir. Já essa autoculpa em relação ao passado está relacionado. E se eu não tivesse feito? E se eu tivesse feito de uma forma diferente? Porque lembra que eu falei que um paciente depressivo passou por trauma de acúmulo? Então, todos os dias ele pensa o que eu poderia ter feito para não passar por isso novamente. Já um paciente com ansiedade, aí a gente fala dos pensamentos intrusivos, um paciente com ansiedade, todos os dias pensando no que eu posso fazer para não passar por isso novamente. Então, eles estão ligados em dois pontos diferentes, mas de uma mesma memória. Fez sentido para vocês o que eu falei?